Ele já foi piloto de caça, advogado da marinha e até samurai. Se ele me convidasse para voar no avião dele, com certeza eu iria. Não estamos falando de ninguém mais, ninguém menos de quem? Tom Cruise. Ele que ganhou o Oscar honorário por toda a obra que ele prestou ao cinema, nesse domingo no Oscar. E estamos aqui hoje para falar sobre ele. Estamos juntos para começar o podcast Interlúdios. Essa aqui é a Bruna, Guilherme Cândido e Guilherme. Olá. Vambora, vamos lá. Cândido, pode nos falar um pouquinho da carreira de Tom Cruise pra gente? Claro, vai ser um privilégio falar de uma das últimas estrelas de cinema ainda em atividade. Só pra gente lembrar aqui, a gente tá falando de um cara que nunca fez um trabalho para televisão nem para o streaming. Por isso que em 2022 ele foi listado como a última grande estrela de cinema ainda em atividade. A gente está falando do cara que recebeu 3 indicações ao Oscar de melhor ator, por Nascido em 4 de Julho, por Magnolia, deveria ter recebido por Trovão Tropical também, mas isso aí depois a gente vai falar, né? Sim, sim. Então esse é o Tom Cruise, que apesar de já ter seus 63 anos, parece que está nos seus 30 e poucos, sim, indo rumo à zona de perigo, né? Então eu estou muito ansioso para falar com vocês sobre esse ícone do cinema, que bateu recorde de bilheteria. Vamos aqui falar muito sobre a carreira dele, sobre os filmes, serviços prestados. Inclusive, como você já lembrou, ele foi premiado pelo conjunto da obra, né, no último Oscar. Finalmente levou o Oscar, sim, né? Merecido. Bruna quer falar um pouquinho da sua experiência com Tom Cruise? Eu tenho uma história ridícula com Tom Cruise. Na verdade, o primeiro filme de guerra que eu vi no cinema foi O Último Samurai. Em 2004, era uma quarta-feira, meus pais erroneamente levaram uma criança de 11 anos para assistir aquilo e vi a minha primeira decapitação no cinema. Eu fiquei assim, encantada. Eu lembro que eu assisti aquilo e eu falei, eu quero fazer isso, não decapitar, obviamente, mas eu falei, eu quero fazer cinema, eu quero contar histórias de filmes de guerra, eu quero fazer isso, eu quero ser samurai. Eu fiquei assim, entusiasmada, e eu cheguei em casa e eu comecei a escrever. Então eu criei o meu tom, aí eu criei e fui assim, não me deu dano, mas criando uma coisa muito louca por causa daquele filme, por causa do Tom Cruise. Então se eu tô aqui hoje, foi porque uma quarta-feira em 2004, a Bruna parou de jogar The Sims, foi pro cinema com os pais, assistiu O Último Samurai, ficou encantada e falou, é isso, o cinema vai ser o condutor da minha vida e é isto. Então, obrigada, Tom Cruise, você merecia o Oscar. Sim. Por isso. E é muito interessante você falar do Último Samurai, porque ele tem um dia específico no Japão por conta disso, né? O dia 10 de outubro é o dia do Tom Cruise no Japão, por conta dessa ode ao samurai, né? E vai ser em Cabo Frio também, a partir desse ano, 10 de outubro, feriado em Cabo Frio. Sim, vamos fazer uma comemoração. A minha experiência com Tom Cruise foi pelo Top Gun, né? O Top Gun Asas Indomáveis foi o filme que me arrebatou. Eu fiquei apaixonada, eu era tão pequena, né? Porque eu ficava assim, o que você vai ser quando crescer? Eu quero ser pilota de caça, só pra pilotar um MiG-27, porque, claro... Ao som de Danger Zone. Por favor, eu queria muito. Assim, foi um filme que realmente marcou a minha vida, marcou a minha história. E eu já vi diversos filmes do Tom, a gente vai falar sobre isso. Mas, ele faz parte da minha história desde que eu me entendo por gente. E eu acho que essa é a deixa perfeita pra gente começar o nosso top 3, que causou nervoso essa semana, desde que a gente decidiu o tópico desse filme. Porque eu, pelo menos, comecei a revisitar a carreira do Tom Cruise e eu percebi que eu era muito menos envolvida do que eu imaginava. Eu falava, não, eu vi todos. E eu percebi que nos últimos 10 anos, tirando Top Gun, não vi nenhum dos filmes que ele fez. Isso me deu um certo neurose, que talvez eu precise fazer um dia do Tom Cruise antes de 10 de outubro. Acho que sim. Por favor. É válido, muito válido. Bom, pode começar. Meu top 3? Por favor. Bom, então vamos lá. Foi muito difícil escolher, porque tem vários critérios, né? Tem aquilo. É o melhor filme do Tom Cruise, é a melhor atuação do Tom Cruise. Então, vamos lá. Eu fiz o top 3 dos melhores filmes, que, na minha opinião, né, do Tom Cruise. E em terceiro lugar, eu escolhi um filme dirigido por Martin Scorsese, que é o A Cor do Dinheiro, que é a continuação de O Veredito, em que o Tom Cruise conseguiu trabalhar com o ídolo dele, que é o Paul Newman. E apesar dele estar muito bem no filme, ele está trabalhando ao lado de uma lenda do cinema, que era o ídolo dele, né, como já mencionei.
E o Tom Cruise ele é um dos poucos atores que tiveram o privilégio, por exemplo, de ter trabalhado com diretores como Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola. Ele trabalhou com nada menos do que 8 cineastas vencedores do Oscar, né? E A Cor do Dinheiro é um filme que começou a pavimentar a carreira dele, que muita gente tem preconceito pelo fato dele atuar em muitos filmes de ação. Ele é um ícone do cinema de ação. E aí as pessoas esquecem que ele também é um grande ator dramático, né? E o A Cor do Dinheiro acho que talvez tenha sido o primeiro filme que a gente pensa assim, não, esse cara, ele sabe atuar de verdade. Ele não é só aquele cara do sorriso de $1 milhão, é o cara que é capaz de fazer comédias românticas, filmes de comédia. Não, ele também é capaz de fazer filmes dramáticos. Então por isso que eu escolhi A Cor do Dinheiro, que é um filme sensacional, dirigido por Martin Scorsese. O meu terceiro seria Jerry Maguire, pois eu tinha o DVD e eu amava, eu adorava o garotinho, eu adorava a estética, eu nunca fui de esporte, mas eu amava toda a narrativa. E Vanessa Welger, que é uma das minhas atrizes favoritas, que já, inclusive, quando ganhou o Oscar pelo meu filme favorito, Cold Mountain, agradeceu a Tom Cruise. Então, querido, tem que fazer alguma coisa certa, mesmo que ele era ex-marido, né? Ex-marido da Nicole Kidman, que era parceira dela na cena, ok. Ele ia fazer um filme, não ia? Ele ia fazer Cold Mountain, que ia acabar com a minha vida, com todo respeito. Ou não, aí seria... enfim, aí já vamos pro multiverso da Bruna. Mas Jerry Maguire é um filmaço, que ele é uma comédia romântica, mas ele vai muito além, ele tem várias nuances, e a Bruna de 13 anos era bem apaixonada nele. Bom, o meu top 3 eu fiquei em dúvida. Na verdade, ficou ali a briga entre O Último Samurai e Questão de Honra. Porque eu acho que também Questão de Honra foi assim, arrebatador. Tem o Jack Nicholson, que ele é incrível. Tem a Demi Moore. Então, e O Último Samurai tem o Ken Watanabe, né? E todos eles falam de honra, né? Eu acho que é um tipo de filme que me arrebata. E eu fiquei entre esses dois aí no meu top 3. É meu top 3 agora, certo? Certíssimo. Ok, como me deram liberdade, que não disseram que precisaria ser um top 3 dos 3 melhores necessariamente, eu botei os 3 que eu mais gosto. Então, em terceiro lugar, eu escolhi No Limite do Amanhã. Escolhi No Limite do Amanhã, que é aí talvez controverso, porque obviamente não está no panteão do Tom Cruise, né? Mas é um dos meus filmes favoritos da vida, porque é uma ficção científica perfeita, na minha opinião. É um filme muito bem fechadinho, tem ação, tem reviravoltas, tem uma trama que lembra muito do Dia da Marmota, daquele filme com Bill Murray. Sim, que eu gosto muito também. Que é Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo, boa, é isso aí. Então pra mim é um Feitiço do Tempo versão ficção científica. E eu sou apaixonado desse filme. Acho que o Tom Cruise ele tá num papel onde ele faz basicamente aquele soldado, aquele guerreiro corajoso, abnegado, com altíssimo grau de talento, como é um papel também recorrente para ele, que ele já fez esse papel em outros filmes. Mas nesse filme especial eu acho que ele tem um grande êxito, porque, como eu já falei, para mim é uma ficção científica muito subestimada. Poderia ter bem mais valor do que tem. Concordo plenamente. Inclusive, ele está acostumado a fazer esse tipo de papel de militar, né, de figura de autoridade, mas nesse filme, inclusive, é uma atuação dele subestimada, porque ele traz uma certa vulnerabilidade que a gente não via nos papéis recentes dele, né? Sim. E é um filme que, apesar de não ter sido um grande sucesso de bilheteria, ele fez muito sucesso, até na época, a questão de locações, no digital, né? Ele foi construindo, assim, uma popularidade crescente, né, ao longo dos anos, né? Então, Sim. Eu concordo, é um filme muito bom. A gente está começando bem nesse top 3. Sim, bom top 3. E ninguém escolheu o mesmo. Até Pois agora, é. 4 diferentes. Agora vamos pro top 2. Eu vou começar porque eu vou citar um filme que a Karina estava na dúvida, que é o Questão de Honra. Então eu já vou tirar isso aqui da frente. Que esse é de fato, um dos meus filmes favoritos mesmo do Tom Cruise. É um dos filmes que eu mais vi, inclusive. Meu pai também é outro grande fã do Questão de Honra. É um filme que tem algumas frases marcantes, né? Foi escrito pelo Aaron Sorkin, né? Então a gente não poderia esperar menos. Direção do grande Rob Reiner, né? Falecido, infelizmente, né? Há pouco tempo. Com um grande elenco, como você já falou, né? Tem o Kevin Bacon tá no filme, né? Kiefer Sutherland. Sim. Então a gente tem algumas participações especiais
de grandes atores início de carreira. Como você falou, é um filme que trata de honra, do código, né, dos militares. Para variar, o Tom Cruise envolvido com a Marinha, né, o advogado da Marinha. É um dos filmes mais importantes, eu diria que é um dos filmes mais importantes da carreira dele. E tem uma das cenas mais marcantes também, que é o embate entre ele e o Jack Nicholson, que está sensacional. O filme que recebeu algumas indicações ao Oscar. Então, por isso, meu top 2 é o Questão de Honra. You Can't Handle the Truth. Exatamente. É um embate que ele tem, que é ou ele segue a honra ou ele segue o dever. Isso Ou aí. ele segue a honra ou ele segue o dever. E é algo que todo mundo tem, né? Dependendo de onde você esteja, dependendo do que você passe. Uhum. Então, eu fiquei em dúvida realmente entre 2 filmes, mas um eu acho que talvez não tenha envelhecido tão bem, que é o Rain Man. E o outro, né, eu acho que não envelheceu. Não, eu tava em dúvida, quase que eu escolhi ele. Então, Eu gosto muito também desse. E fiquei em dúvida entre Nascido em 4 de Julho, que eu assisti com 14 anos, e eu lembro que acabou com a minha vida. Eu fiquei completamente destruída, porque eu sempre romantizei os Estados Unidos, então ver aquilo de uma forma tão suja e brutal, eu acabei no filme em depressão. Eu lembro que eu tinha prova de matemática no dia seguinte, não foi uma boa escolha. Mas é um excelente filme e o poder de atuação dele está muito grande, né? De passar por tantos anos, por tanta coisa. E o Rain Man eu tinha um DVD, minha mãe comprou na casa de vídeo. E eu adorava. Eu achava... Era triste, mas era engraçado. E o Dustin Hoffman, né? Não era Sim, Dustin Hoffman? Sim. Ele também estava... Acho que ele ganhou... Vencedor do Oscar. Vencedor do Oscar naquele ano. Então, era uma dupla genial. Então, eu fiquei muito em dúvida entre os dois. E joguei os dois assim na... E quem quiser pegar, assim. Meu top 4 virou... Enfim. Boa noite. Acho que eu quero... eu vou falar do meu. O meu top 2 vai ser Top Gun, Asas Indomáveis. Porque ele é o filme mais maravilhoso, né? Que me marcou, assim... Eu acho que esse filme é incrível. Porque ele fala de amizade, uma amizade que não é só uma simples amizade, fala de lealdade, fala de você depender da sua vida com o outro, né? Porque quando você é a ala do outro, dependendo, você pode morrer, como o Guzzi morreu, mas foi um acidente. E você vê a dificuldade do luto que ele tem, a dificuldade dele superar esse luto, que depois a gente vai falar, né? Com certeza vai haver Top Gun Maverick aqui, que faz esse arco todo da questão do luto que ele tem em relação ao amigo que virou a família dele. Então, assim, eu acho o Top Gun algo incrível. Fala da maturação dele como pessoa, porque ele começa como alguém infantil e você vê que nessa perda ele tem uma mudança ao encarar certas questões, porque ele também quase perdeu ali a chance dele estar na Marinha algumas vezes pelas formas que ele agia, e as cenas incríveis que tiveram, né, quando ele canta a You've Lost the Love and Feeling, e também ali o Guzzi tocando o teclado, que também é remetido no outro Great filme. Balls of Fire. Exatamente. E as cenas, obviamente, as cenas de caça, as cenas de batalha são inesquecíveis. Eu acho isso. Eu acho que é um filme que não é somente uma propaganda americana, não é somente um filme de guerra, mas ele fala sobre relações e o que você pode levar para a vida. E outra coisa também que eu preciso falar. Você vê que no começo ele tem essa competição entre ele e o Iceman, né? Que é o Val Kilmer. Mas no momento certo, no momento de que realmente você tem que escolher o que vale a pena, a competição ela deixa de existir e você tem uma cooperação. Então eu vejo que no momento que você realmente tem que calcular o que vale, você vê que a competição é jogada, né, pro lado e você tem que fazer certas escolhas. E eu acho que é muito isso. Tanto isso é refletido no Top Gun Maverick também, né? Também, é por isso que eu falei, ainda tem coisa pra falar. É isso, eu acho que é um filme emocionante, é um filme que me marcou muito, que fala sobre essa questão de amizade,
de superação, de você sair desse lado infantil e ir para um lado mais maduro da vida. E é um filme que fala de uma masculinidade saudável. Foi muito bom você ter trazido o Top Gun, porque é um filme que lançou o Tom Cruise, né? Então, a gente falar aqui, dedicar um episódio especial ao Tom Cruise, sem falar de Top Gun, seria um sacrilégio, né? Sim, com certeza. Então, posso ir pro meu top 2 agora? Sim. Ok. Espero que esse título aqui se repita em algum momento dessa mesa, mas pode ser que não também. Então, a minha escolha foi Magnolia, como top 2 aí do meu segundo filme que eu mais gosto, com Tom Cruise. Falando um pouco sobre o Magnolia, sobre o filme, é um filme multiprotagonista, né? Ele passa pela vida de vários personagens, não só o personagem do Tom. Mas eu acho muito interessante desse filme porque ele faz um recorte aí de 2 horas e pouco, mas ele te permite conhecer a vida inteira de todos os personagens daquele filme. Não me lembro se são 6 ou 7, alguma coisa por volta disso. Mas a sensação que ele te dá é que você realmente conhece a vida inteira, todas as emoções, toda a história de cada um dos personagens. E o Tom Cruise faz um desses personagens que, a princípio, ele é um pouco antagonista, no sentido, é um cara meio babaca, um cara que você não se empatiza, mas conforme a personagem dele vai se relacionando com outros personagens do filme, você vai entendendo mais a vida dele, a construção da pessoa dele. E a cena final do Tom, pra mim, não só é uma das melhores atuações que eu já vi do Tom Cruise, como também é uma das cenas que me permitem, assim, densidade, de ver a densidade do que uma atuação pode entregar. Porque naquele choro, acho que não é mais spoiler pra ninguém, né? A cena que ele chora ao lado do pai, naquela cena de choro você consegue, em alguns segundos, transmitir muito significado. O significado de uma vida inteira, o significado de rejeição, todos os sentimentos que são evocados pela rejeição, que é raiva, dor, e assim ele consegue botar tudo aquilo ali na cena. Então, pra mim, é a melhor cena que eu já vi do Tom, repetindo a palavra, em cena, né? Acho que valeu a indicação que ele recebeu naquele ano como coadjuvante. Ele recebeu como coadjuvante, certo? Sim, acho que valeu muito. E me ajudou a realmente entender o cinema de outra forma. O quão longe um ator pode ir com uma atuação, mesmo que num período tão curto. E é isso, esse é meu top 2. Eu tenho que pegar esse gancho, porque ele falou simplesmente, né, do meu top 1 também, que é o Magnolia, que é um filme do Paul Thomas Anderson, em alta. Finalmente reconhecido pela academia, né? E apesar de ser um filme esfíngico, né, meio enigmático, um filme que você pode traçar muitas interpretações, tem aquela sequência realmente icônica, né, da chuva de sapos, né? Chuva de sapos. Mas apesar de ter essa sequência aí, de ser praticamente a assinatura do filme, é difícil de esquecer a atuação do Tom Cruise, né? Mesmo sendo por pouco tempo, né? A forma como ele tá no filme, né? A potência dele em cena. Então, um filme com o Tom Cruise dirigido pelo Paul Thomas Anderson, né? Acho que dispensa mais comentários. Sim, muito bom. Você falou 2 coisas que me dão muito medo nesse caso. Chuva de sapo, 2 palavras que já me assustam, porque chuva traz sapo. Chuva de sapo já é o motivo para eu não assistir esse filme nunca. E não é pouco sapo. Então, com todo respeito ao nosso querido Paul Thomas Anderson, eu vou ficar devendo. Certo. Magnolia. Justo. E o meu primeiro, obviamente, né, eu já falei de Último Samurai aqui e vou continuar falando, que O Último Samurai foi a minha porta de entrada no cinema, mas ele é um filme brilhante, é uma jornada de herói tão bonita, por mais que tenha aquele papo de ser uma história meio, né, American Savior, né, um cara que vai para outro país e salva ele, mas na verdade está trazendo a cultura dele, está trazendo uma cultura morta de volta, e eu achei que tão lindo. Foi o meu primeiro contato com os samurais, com tudo isso. E eu lembro de como criança eu fiquei encantada e como adulta eu ainda fico. É um clichêzão do Tom Cruise, porque todo mundo pensa nele, o Último Samurai, cabelo comprido, coisa linda, com todo o respeito. Mas é um filme maravilhoso, é um filme que eu fico pensando sempre na parte técnica dele, de criar aquele figurino, do peso. Eu lembro de ter visto as entrevistas do Tom Cruise, ele falando que aquela armadura acabou com ele. E
E as espadas pesadíssimas, então foi um trabalho de amor à cultura japonesa, ao cinema, a tudo. É um filme de guerra, feijão com arroz, bem feito, que todo mundo que gosta de cinema tinha que assistir. Sim, concordo plenamente. E ainda tem eu esqueci o nome dele, mas que também participa desse filme, é o mesmo que faz o Shogun, né? Ele é incrível também. É um elenco muito bom de pessoas que a gente não tinha acesso na época, Não. e depois eles meio que deslancharam, né? Que é o Watanabe. Esse querido, esqueci o nome dele, ele ganhou todos os prêmios. Hiroyuki Sanada. Isso, queridíssimo, super Shogun. 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 Que é um excelente Shogun também. E maravilhoso. E de certa forma, em muitos filmes ele sempre faz esse personagem do samurai, mas eu mesmo assim não culpo, porque ele é um excelente samurai, ele realmente passa uma vibe de samurai incrível. É um excelente Scorpion também, né? Exato. Sim. E foi interessante você mencionar a questão de ter o American Savior lá, porque o Tom Cruise ele é muito ligado à cultura japonesa, né? Ele ficou imerso na cultura japonesa por muito tempo para fazer O Último Samurai. E a forma do agradecimento, dessa paixão, do amor dele pela cultura do Japão, porque muita gente pode criticar o filme justamente sobre essa perspectiva, mas não esquecer que em agradecimento o Japão criou o dia do Tom Cruise. O Tom Cruise é adorado, né, pelos japoneses. E outra coisa, né? Esse filme, ele realmente é baseado em fatos históricos. Óbvio que não tudo, mas teve essa revolta, né? Se eu não me engano, é Meiji, que teve em 1890, por aí. E ele fez uma homenagem, de certa forma, a toda essa cultura. Uma amiga minha fez uma prova de história que foi baseada em O Último Samurai. Então, assim, claro que ele não vai ser 100% correto, mas ele é muito fiel ao que realmente é. E eu, na faculdade, vários americanos vinham pra mim e falavam: mas você gosta desse filme que é sobre isso. Tom Cruise é tão metido que ele tem que ir pro Japão pra fazer um filme sobre ele ser o último samurai. Eu falei: você assistiu o filme de olho fechado. Mas... Não, esse aí é outro filme. De olhos bem fechados é outro filme. Sim, verdade. Enfim, vamos chegar. E o meu primeiro, obviamente, é o Top Gun Maverick. Não podia falar de outro. Foi incrível todas as cenas que ele fez dos caças de batalha, voar com aquele avião supersônico, todo o arco também da questão de paternidade que tem que lidar com o Rooster, ele também guardar os filmes do Tom Cruise, da maioria deles, ele toca muito nessa questão da honra, né? Ele honrou a memória do Goose, ele honrou a memória da mãe do Rooster, que queria, né? Meg Ryan, né? A Meg Ryan, ela não queria que ele entrasse pra Marinha, então ele tem raiva dele por conta disso. Então você vê todo um arco nesse sentido e mostra ele um pouco pai do Rooster, né? Eu esqueci o nome dele. O Miles Teller? Esse cara aí. E ficou muito legal. Eu acho que foi um êxito. E ele conseguiu gerar o mesmo sentimento de 36 anos atrás, que foi o primeiro, para o segundo, né? A diferença de um Top Gun para o outro. E ele conseguiu levar todo mundo pro cinema para assistir e sentir a mesma sensação daquela loucura que é aqueles caças daquela guerra e ele conseguir finalizar com aquele sentimento de, cara, valeu a pena, eu quero outro. Ele conseguiu a proeza de simplesmente superar Top Gun, Asas Indomáveis. Concordo. E é um filme que, além de ser simplesmente espetacular, assistir esse filme no IMAX realmente é um banquete cinematográfico, é um deleite sensorial. E esse filme foi o que motivou Steven Spielberg, ninguém menos do que Steven Spielberg, do que agradecer ao Tom Cruise por ter salvo o cinema. Porque a gente lembra do contexto da pandemia, do quanto o Tom Cruise resistiu a propostas, a Amazon fez de tudo para levar o Top Gun Maverick para o streaming, e ele bateu o pé, disse que não era um filme para ser assistido no cinema, e $1,5 bilhão em bilheterias que são suficientes para dizer que ele estava certo. Né? Sim, com certeza. Não tinha como assistir aquilo na TV. casa perde tudo. Eu assisto ainda hoje, mas
Tinha que ser no cinema. Concordo Primeiro era no plenamente. cinema, não tinha como. Lady Gaga compondo a canção tema, que inclusive foi indicada ao Oscar. Sim. Hans Zimmer na trilha sonora. Enfim, trabalho de montagem, trabalho de som, que inclusive foi indicado ao Oscar também, né? Enfim, de fato, um êxito, um triunfo cinematográfico. Eu assisti várias vezes no cinema, confesso a vocês, Top Gun Maverick é um filme realmente muito especial. E que belo top 1, hein? Sim, Belo. com certeza. Talvez seja o top 1 dos tops 1, eu diria. Com todo respeito. Sim. Então, Isso, é o seu. então eu vou ficar como Finalizar. o último top 1, beleza. Sim. De olhos bem fechados. Eyes Wide Shut. O que eu acho incrível desse filme é porque, pra mim, o personagem do Tom Cruise, ser o Tom Cruise escalado, elevou o personagem num nível muito alto, por toda essa ideia que a gente tem do Tom Cruise, de todos os filmes que ele fez e toda a persona dele, eu acho que foi muito explorada. É a pessoa e a persona certa para esse papel. E esse filme, pra mim, ele é subtexto. Ele é um filme que, a princípio, você pensa que é sobre uma infidelidade, um casal em crise, mas ele tem um subtexto muito forte sobre sentimentos masculinos, como a Karina falou há pouco tempo, masculinidade, sobre sentimentos femininos, sobre um desejo pungente da feminilidade, também da masculinidade. Isso fica muito no subtexto das tramas, principalmente da trama do Tom. E eu acho que esse filme ele tem uma importância histórica muito grande por esse submundo que ele tenta comunicar. De alguma forma, o Kubrick ele tenta mostrar um pouco do que é esse submundo dessas seitas, e ele nem vai tão longe assim. Ele só risca a superfície, mesmo assim ele consegue fazer a gente contemplar que existe um universo por baixo do universo que a gente vê. E a gente poder viver essa trama através do personagem de Tom Cruise, para mim, enriquece demais o filme. Esse, para mim, é um dos filmes necessários que eu indicaria para qualquer pessoa, até quem não gosta de cinema, ver, por todo esse significado que ele traz consigo. Então, essa é a minha escolha de Top 1. Eu tenho algo pra falar. Quando eu falei sobre a masculinidade, o Top Gun, tanto Asas Indomáveis quanto o Maverick, ele passa uma masculinidade saudável, que é algo que precisa ter mais luz na atualidade, na nossa sociedade. Já De Olhos Bem Fechados, você falou dessa questão da masculinidade, dos anseios femininos, eu acho que já é um pouco mais deturpado, já não tem muita a saúde necessária, mas entra também nessa filme, área. né? Justamente, ele é exatamente isso. Ele explora no subtexto Uma do filme. perversão, né? Eu não diria que é perversão, mas no subtexto do filme ele explora coisas que as pessoas geralmente não falam sobre masculinidade. Dores que envolvem a masculinidade. Ele é um marido que, sobretudo, ele quer ser amado, ele quer ser visto, ele quer ser entendido como um homem desejado, e ele vai à procura disso. E isso está relacionado com a masculinidade. Realmente é uma masculinidade não saudável. Mas eu acho que o filme explora justamente isso. Esses anseios que não são discutidos, esses anseios que são tabus. E juntamente com essa abordagem de falar dessa masculinidade não discutida e dessa feminilidade não discutida, ele também fala de um submundo não discutido, que é esse submundo das seitas, e até onde as pessoas vão quando elas têm poder e elas querem extravasar esses desejos. Então, de certa forma, a trama dos dois também tem a ver com essa seita que é explorada no filme. Então, para mim, esse filme tem um peso muito grande de significado, entendeu? Ele toca em pontos que quase você não vê sendo tocados. Então, para mim, é um filme necessário. Até porque o diretor não sobrevive depois. Pois é, e também tem esse E fato. é um filme bem atual, Bem né? atual. né? Muito Bem- atual, porque a gente está vendo isso vindo à tona, desses desejos, desse poder, aí sim, pervertido, que faz certas pessoas fazerem aí coisas que aqui não cabe falar, né? Mas Uhum. tem muita relação com o que esse filme mostra, assim. É um filme que acabou sendo profético, digamos assim, né? Sim, com certeza. Assim como o Top Gun Maverick. Porque apesar de ser um filme que não dá nome aos bois, não chega a dizer contra quem é o conflito, né, uma coisa lá Dunkirk, né, do Christopher Nolan, a gente sabe que pela aquela área, né, descobriu-se que era um conflito com o Irã, né?
Então, olha onde estamos hoje, né? Então, olha o filme do Tom Cruise. Tom Cruise, você poderia parar, por favor? Chega, eu não aguento mais. Agora eu preciso falar de outro filme que não foi tocado aqui. Gente, a saga de Missão Impossível. Pois é, Ninguém falou de ninguém faz Missão assinatura Impossível. dele, né? Não, e eu tava pensando esses dias, né, pensando sobre esse tema, Tom Cruise, depois me corrija se eu estiver errado, mas eu fiquei pensando, cara, ele fez essa é uma saga, né, que são vários filmes, ele um pouco se inspirou no 007, né, Claro. porque Sim. eu acho que chega ali... É o 007 dos Estados Unidos. Exato, sim, 007 E mais que baixo. chega... Você e o problema com a estatura do Tom O Cruise. Daniel né? Craig também não é tão alto. Não, tudo bem. Vamos defender o Tom Cruise aqui. Hoje é a bandeirinha do Tom Cruise. Uma franquia longeva de ação Sim, e que, pra mim, Efeito Fallout é o ponto alto. sim. É um filme que consegue transcender essa barreira da ação, porque o Tom Cruise é um cara que ele é biologicamente incapaz de oferecer uma performance no piloto automático. Exato. Ele não consegue. E nesse filme o grau de dedicação dele vai além da interpretação dele. É um filme que são sequências de ação que parecem sinfonias, de tão bem feitas que são, sincronizadas, com início, meio e fim. Sequências que são espetaculares, né, por assim dizer. E ao longo dos anos a gente vê a evolução da franquia, que já passou pelas mãos, começou com o Brian De Palma, depois teve o John Woo, até o J.J. Abrams, que destruiu o Star Wars, né? Mas isso é um assunto para outro momento. Né? E aí encontrou no Christopher McQuarrie o diretor que acabou levando ao auge, né? Então, excelente menção do Missão Impossível. Não daria para falar de Tom Cruise sem mencionar isso. Não tinha como passar. Meu grande problema com Tom Cruise, e eu falo isso com todo respeito e admiração, é que ele parece que ficou viciado em fazer stunts, em performar como se fosse um dublê. E é um milagre que ele ainda esteja vivo. Entre nós, né? Ele esteja É um entre nós. milagre que ele esteja entre nós ainda. Que bom. Que bom, graças a Deus, agradeço pela vida dele nesse momento. Mas eu fico muito... Isso pra mim cansa, porque eu não sou uma pessoa de filme de ação, com todo respeito, de novo, o Guilherme aqui querendo me matar. Não, Mas isso. eu nunca fui uma pessoa de filme de ação. Gosto de filme de guerra, gosto de filme de coisa, mas não sabe, não... pulando de edifício, isso me cansa. Então, aí quando ele, nesses últimos 10 anos, todos os filmes dele são isso. Pelo menos ele vai ter que estar pulando de um prédio em algum momento. Aí quando eu parei pra analisar, eu parei de assistir os filmes dele por isso. Eu não sou o público-alvo. Ele é um Entendi. viciado em adrenalina, né? É isso que eu ia falar. O Jack Reacher também, Sim. relativamente recente, ele manda muito bem. Talvez seja porque ele mande muito bem nesse tipo de papel de o maioral em filme de ação, que é capaz de tudo, mesmo tendo 1,60 e alguma coisa, né? Mas é só uma provocação. A gente vê um ator perder peso ou passar por um tour de force, Leonardo DiCaprio com o urso. Aí a gente vê um cara que literalmente arrisca a vida num papel. Acho que isso aí também poderia ser valorizado, principalmente pela academia, né? Exatamente. Eu ia falar que o Jack Reacher, ele lembra os filmes do Duro de Matar. Ele é o exército de um homem só, né, gente? Então ele tem que ser exaltado, sim. Com certeza. E foi o filme onde ele conheceu o Christopher McQuarrie, né? Que acabou virando parceiro dele no Missão Impossível. Sim. Outro filme também que a gente não mencionou foi Operação Valkyria, né? Eu acho um êxito também de filme. Você Sim. tem algo a dizer sobre esse filme, Bruno? Não, vou ficar em silêncio. Não gostou? Eu tenho um certo problema com o diretor. Ah, sim. Acho que todos temos, né? Eu difícil. não lembro do diretor. Brian então. Singer, que causou que eu fosse expulsa do cinema de Cabo Frio em 2003. Então é um trauma que eu tenho com ele, mas eu aposto que com certeza foi um filme bem feito. Não, com ele. Foi um filme que foi feito. Foi um filme que foi feito, feito. né? Então, Um tá que a bom. gente não mencionou aqui, desculpa cortar com Valkyria, mas foi o Trovão Tropical, que você Era mencionou o próximo brevemente. que eu ia falar. Claro, pô. Cara, você vê o Tom Cruise barrigudo, careca, xingando todo mundo, negando negociações com terroristas, aquilo ali Ele não se levou a sério de uma forma linda. de forma alguma, de sim. forma alguma. E a história dos bastidores, o Ben Stiller falar que o Tom Cruise procurou ele, quem assistiu o filme, por favor, assista Trovão Tropical. Sim. É um filme Sabe também. É um divertidíssimo. dever.
É um dever. Até porque o Downey Jr. tá lá também, então... Foi indicado ao Oscar, né? É um Maravilhoso, papel não tem bem como. inusitado, né? Pois Dizer é, o Sim, mínimo. foi pois muito é. engraçado. E ele termina o filme dançando, né, durante os créditos, e o Ben Stiller contou que o Tom Cruise procurou e insistiu muito. Ele falou, não, eu quero dançar. Então o Tom Cruise era um cara meio maluquinho, né, meio pancada. Um cara que Ele gosta de escala. subir, né, nas coisas do sofá, Ah, teve esse momento também, né? cantar. Pois é. Não, eu acho que ele é completo. Ele é tanto ação quanto... É porque ele não Acho que ele perdeu a paciência agora de com fazer. essa questão de dança, de música. Calma mas que ele gosta. vai voltar, ele vai fazer um filme com Alejandro González Iñárritu esse Verdade, ano. verdade. Não vamos esquecer, é o próximo filme dele. Percebam como os olhos da Karina brilham nesse momento, né? Próximo Por filme de Tom Cruise. favor. Será que vem outro Oscar? Porque ele ganhou o Oscar honorário. Quem sabe, né? O Iñárritu conseguiu, né, a façanha de dirigir a performance vencedora do Oscar, Leonardo DiCaprio, né? Depois de anos aí batalhando. Então, quem sabe Sim. Tom Cruise, Que né? é verdade, um que seria- sempre mereceu também. É verdade, uma premissa interessante essa. Eu já tô assim, pronta, né? Cine Araújo, estamos te esperando. Mas. Vamos colocar sessões legendadas, por favor. Por favor. A gente Também. agradece. Por favor. E no ano de Senior, no ano que Seniors está concorrendo, ninguém mencionou a entrevista com o vampiro. Boa lembrança. Excelente. Grande Lestat, Sim. certo? Lestat é personagem do Tom Cruise, Sim. certo? Que é aquilo é um vampiro, né, gente? Vamos Que não é lá. vampiro. Um vampiro de verdade. Um vampiro de Tom verdade. Cruise de peruca é um problema pra mim. Não, mas Tom Cruise, ele é assim, ele de vampiro coloca o Crepúsculo para chorar em posição fetal. Sim, Aquilo ali é um ensina o vampiro. que é um vampiro O que de que é um verdade, vampiro? certo? Eu não vou nem Desculpa os negar. fãs de Crepúsculo. Não, eu não me senti ofendida, fica tranquilo. Ah, então tá bom. Nós três fãs de ratos de Crepúsculo podemos dizer, a gente assiste entrevista com o vampiro falando, uau, Uau. Sim. isso aqui é vampiro? Ok, faz todo sentido. É um filme de vampiro, de fato, né? Crepúsculo, a gente pode atribuir vários outros adjetivos, né? Isso Mas a esse gente filme de deixa vampiro... pra outra Esse é outro momento. Tem o vampiro de Oklahoma nesse filme, que Ah, é é o Brad Pitt. o Brad Pitt, Sim. um vampiro triste, melancólico. Mas temos o Antônio Bandeiras, que é um vampiro exótico, né? Talvez astuto. Pra todos os tipos de garotas alternativas, o filme tá perfeito. Sim. Uhum. Mas o vampiro do Tom Cruise, pra mim, é o vampiro do filme. Aquele vampiro que não é mal de propósito, ele é mal porque ele realmente é mal, ele é perverso porque ele realmente é perverso. Ele não tá tentando, ele não tá forçando a barra. E o Tom Cruise passa isso. Ele passa realmente essa natureza do vampiro, pra mim, é um modelo do que um vampiro... Se um dia eu tiver que interpretar um vampiro, eu vou assistir de novo esse filme pra saber como... E eu fico imaginando como deve ter sido ser adolescente na época que esse filme foi lançado, que era literalmente, né, os dois maiores nomes Sim. do coração de qualquer O garota. Antônio Bandeiras está em E ascensão, Antônio né? Bandeiras também, que a Também. gente tem que respeitar aqui. De cabelo comprido. Que é tudo que eu mais amo, né? Com todo respeito. Todos eles. Então, foi um filme que é apoteótico. Sim. Sim. Ah, então Tom Cruise de cabelo comprido, você deve ter gostado também do Rock of Ages, que ele tá ali cantando, também performando. Não Mas- gostei, mas eu gostei dele, assim. É, só Ele dele. tava- Porque o filme realmente não É é. brega, né? É brega. E eu achei que ele tá muito mais caricato Uhum. na performance dele. Como Quando eu peguei assim, Rock of Ages, legal, Tom Cruise, não fazia o menor sentido. Não fazia. Nunca ia imaginar. Isso que eu gosto dele, ele não se leva a sério, tipo, é um musical, jukebox. Desculpa, eu amo musical. E ele vai com tudo, ele entrega como se fosse a vida dele dependesse disso. E eu Sim. acho isso muito... Ele sai correndo nesse filme porque tem a mania de aparecer correndo em todos os filmes. Nesse eu não lembro se ele aparece Boa correndo. pergunta. Não me recordo lembro tanto. Aí também. vale você rever o filme, de repente, quem sabe. Vai que eu né? me apaixono por Rock of Ages Olha. em pleno 2026. Eu esqueci o ano que a gente tava. Faltando 2022, eu fiquei... Será que foi a peruca do Tom Cruise? É que eu lembrei. Ah, Ai, realmente. entendo, eu entendo. tudo bem. Eu acho que a única pergunta que eu faria nesse como encerramento era o que a gente espera do Tom Cruise nos próximos anos se ele não se acidentar, se ele sobreviver ao próximo filme. Cara, eu espero que ele faça um novo filme Do que Top arrebate a gente. Você quer outro Não. Top Gun? Pode? Sério que tem, que vai ter. Sim, vai ter. Vai ter o Vai ter Top Gun 3, por favor. E também há burburinhos da indústria de que teremos uma continuação de Dias de Trovão. Foi outra colaboração dele com o Tony Scott, com quem ele fez o Dias Top de Gun. Trovão, gente, eu gosto. Mas aí vem um plot twist.
estão querendo fazer uma sequência de Fórmula 1 e colocar o personagem do Tom Cruise de Dito e Trovão no filme do Fórmula 1. Cara, junto com o Brad Pitt. Junto com o Brad Pitt. Aí sim, Ok. aí eu já tô dentro, já com certeza, já na cadeia esperando pra assistir. O Ford vs Ferrari, inclusive, que acabou sendo protagonizado pelo Matt Damon e Christian Bale, era pra ser com Tom Cruise e Brad Pitt. Né? Sério? Nossa, mas Não ia ser um sabia. filme bem diferente. Não, totalmente diferente. Só que acabou não dando certo, né? Aí a questão não foi nem questão entre o Brad Pitt e o Tom Cruise, foi mais orçamento, né, e tal. E aí, Christian Bale e Matt Damon também fizeram muito bem o filme. Sim, Sim. fizeram. Se colocasse Tom Cruise e Brad Pitt, não ia ter dinheiro pra ninguém comer. Pois é. Tem essa questão. Um elenquinho, né, de peso. O Vanilla Sky foi um outro filme que a gente não mencionou, né? Outro! Vanilla Grande polêmica. Vanilla Sky, Vanilla sim. Sky. Que é o filme favorito dele. Ele já falou que é o filme que Ele mais falou gosta. que é o favorito Sim, dele? o favorito Porque dele. ele se divorciou da Nicole. Eu já não sei. Talvez seja por isso. Não sei. Segunda colaboração dele com o Cameron Crowe, que ele fez o Jerry Maguire. Sim. Muito bom. Muito bom. Então é isso, gente. Sejam preparados para o próximo podcast. Tchau. Até a próxima.